Amém. A graça e a paz, irmãos. Bom dia. Bom dia. Eu creio que você vai ser encorajado nessa manhã. Você vai sair daqui com o seu coração fervendo, cheio de fé. Estava ali, os irmãos às vezes veio o pastor ali, sentadinho ali, postando. Eu tô aqui conectado no culto da minha igreja lá. Conectado lá, postando, printando a tela do YouTube, falar: irmãos, bom dia para vocês, um culto abençoado, tirei selfie aqui, estou aqui em Vitória, vou pregar daqui a pouco, Deus abençoe. Você sabe que nós vivemos hoje num mundo conectado, irmãos. Então, é importante a gente fazer isso, é importante a gente se conectar, estar envolvido, engajar. É o que o pastor John Richard falou, né? Sempre a rede social já estava aí, mas depois dessa pandemia parece que ela ganhou uma outra dimensão, uma maneira das pessoas se conectarem, e a igreja precisa realmente se digitalizar. Ela precisa entender isso, que isso não é um modismo, que isso não é uma coisa que vai tirar a força do culto presencial, não vai tornar superficial o que é profundo, mas são novas maneiras, né, de nós vivermos a nossa própria vida, né? Então estava ali postando, né? Estava aqui com os irmãos, mas também estava lá com a minha igreja, para dizer, escrevendo lá: irmãos, eu amo vocês, vai ter um culto abençoado, daqui a pouco a palavra vai ser liberada aí, vocês mergulhem na unção aí, que eu mergulho na unção aqui, vai ser bênção. Domingo abençoado para todos, e domingo abençoado para você também que está aqui, para os irmãos que estão nos acompanhando online, né? Quero dizer para você, é na sua casa, onde você estiver, no trabalho, se estiver na cozinha, no quarto, onde você estiver, você vai ser tocado pela presença de Deus. Pastor, mas a presença de Deus não está dentro de mim, está dentro de mim. Mas existem outras manifestações da presença de Deus, e uma delas é quando a palavra é liberada. Você vai sair com o seu coração cheio de fé, amém? Põe a mão no seu coração, vou orar com você. Em nome de Jesus, Pai, que cada princípio ministrado nessa manhã possa produzir avivamento, coragem, revelação, fé, visão espiritual para cada um desses irmãos, em nome de Jesus. Ainda com a sua mão no seu coração, diga assim: eu serei nutrido, encorajado, alimentado nessa manhã pela palavra de Deus. Diga assim: eu abro o meu coração. Diga: eu abro o meu coração para o Espírito Santo marcá-lo da maneira que quiser nesta manhã. Diga assim: eu creio que ao findar desta reunião eu estarei cheio de fé, cheio de coragem para viver a vida boa, perfeita e agradável que Deus planejou para mim, para minha família, para os meus filhos, em nome de Jesus. Diga assim: porque eu creio, assim será. Aleluia. Dá uma salva de palmas a Jesus aí. Vou colocar bem pertinho aqui para eu poder transitar ali. Irmãos, estava meditando o que eu iria ministrar nessa manhã, mas eu acho que é oportuno. Eu quero ministrar uma palavra que Deus me deu há um tempo atrás, e o título dessa mensagem é: o que eu preguei na sexta-feira? Me deu uma amnésia agora. O que eu falei na sexta? Lançados na fornalha. Lembra? Sadraque, Mesaque e Abdenego. E hoje eu quero ministrar para você uma mensagem cujo título é: o que fazer em tempos de guerra? O que fazer em tempos de guerra? Sabe, é importante que você saiba que enquanto nós vivermos no mundo, vai ter guerra, ou natural ou espiritual, vai ter guerra. Mas a espiritual acontece constantemente. Há dois tipos de batalhas que se entrelaçam na vida terrena. Enquanto nós estivermos aqui, vai haver essas duas batalhas se entrelaçando, que é a batalha da carne contra o espírito. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito, mas também vai haver a batalha de Satanás contra a criação de Deus, contra os filhos de Deus, tá bom? Então, alguns textos da palavra de Deus afirmam que nós deveríamos estar preparados para essa batalha, porque ela é constante.
Em Efésios capítulo 6, verso 10, diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha só, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Então, Paulo está escrevendo aos Efésios e dizendo assim: olha, põe a armadura, pode colocar a armadura, porque é tempo de guerra, e depois que você passar por todas as coisas, você vai permanecer inabalável. Mas ela aqui, ó, você precisa estar preparado para resistir o dia mau. É o dia da guerra. Você sabe, o dia mau não significa que é só naquele dia que tem guerra. Na verdade, a guerra é constante, mas o dia mau é o dia que a guerra se manifesta. É o dia que ela fica mais intensa. Por exemplo, no seu corpo tem várias bactérias, e essas bactérias estão aí convivendo no seu corpo, no meu e no seu, e elas estão lutando dentro do seu corpo contra, as bactérias, contra os glóbulos brancos ali. Mas em algum momento, quando essas bactérias começam a prevalecer, quando elas começam a ter vitória sobre o sistema defensivo do nosso corpo, o que acontece? Aparecem os sintomas. É assim ou não é? Aparecem os sintomas. Então, quando você vai no médico, ele fala lá: olha, na sua boca tem muitas bactérias aí, que elas vivem aí no seu nariz, nas mucosas, né? Tem ali as bactérias que vivem no intestino, tem as bactérias que vivem ali. Mas quando entra num desequilíbrio, ou seja, essas bactérias começam a se multiplicar demais, ou seja, elas começam a vencer a batalha daquele órgão onde elas estão alocadas, aí tem um sintoma, aí tem a gastrite, aí tem a afta, né? Aí tem outras coisas. Então, você não pode dizer que a guerra só existe quando o sintoma aparece. Não, a guerra já estava lá. Quando o sintoma aparece, ela apenas se torna visível e manifesta. Então, a guerra espiritual, meu irmão, a guerra espiritual, ela é constante. A guerra de Satanás contra os filhos de Deus, ela é constante. Mas em alguns momentos, ela se torna visível. Quantos entenderam a ilustração? Então, nós estamos vivendo um momento assim, onde a guerra é visível. Então, não se engane, o diabo está por trás de fato de todas essas coisas ruins que acontecem no mundo, porque Deus nos criou para ter vida. E a partir do momento que o diabo entrou na cena ali no Éden, né, levando Adão e Eva a pecarem, a partir daquele momento o diabo se tornou o príncipe deste mundo. Por isso que a Bíblia fala que capítulo 16 do livro de João diz assim: porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ou seja, o diabo de fato é o príncipe deste mundo. A Bíblia diz que o mundo de fato jaz no maligno, mas a Bíblia diz também que ele já está condenado, o lago de fogo é o destino dele. Então, alguns, como eu comentei ontem, alguns pensam que equivocadamente pensam que tudo é da vontade de Deus, mas não é. O diabo está lutando, o diabo está governando o mundo. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar pedindo que a vontade de Deus seja feita, porque aqui na terra faz-se a vontade do diabo. É a vontade da carne, é a vontade do mundo. E nós somos uma resistência à obra que o diabo está fazendo, com a obra que Deus está fazendo. Nós resistimos o diabo. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos deu autoridade para desfazer as obras do diabo. Por quê? Porque o diabo também está fazendo a sua obra. E essa é a batalha espiritual. Então, não se engane, essa crise que nós estamos passando da pandemia é uma obra do inferno. Eu não sei quanto a vocês, mas no começo da pandemia eu não conhecia ninguém que tinha morrido. Eu só via no noticiário. De repente, o tempo foi passando, aí morre um amigo, morre um pastor, morre um parente, e agora está morrendo gente para todo lado. Gente que a gente conhece, gente às vezes que conviveu com a gente. Quem já perdeu uma pessoa conhecida, que você conhece? Agora, baixa a mão. Quem já perdeu uma pessoa próxima? Agora, quem já perdeu uma pessoa que morava no seu coração, pessoa que você amava?
Olha só. Então, essa é uma crise do inferno. E qual que é a estratégia do diabo com essa pandemia? Ah, pastor, mas isso são coisas da vida. Sim, são coisas da vida. É a multiplicação do mal. Mas tudo isso é fruto da ação do diabo na terra. Então, a estratégia do diabo é atacar a igreja em 3 grandes áreas. Diga assim, 3 grandes áreas. Primeiro, saúde. Não precisa repetir não. Saúde. A segunda área, finanças. Terceira área, fé. O diabo está atacando a igreja na saúde, levando enfermidade, né? Depois ele está atacando também nas finanças, porque o mercado muda, o desemprego vem, o comércio entra em dificuldade. Eu sei que uns irmãos estão nadando de braçada nesse tempo, porque a crise às vezes acentuou o negócio dele, mas a maior parte dos irmãos está sofrendo com a crise, com a dificuldade, com a falta de recursos, com a falta de dinheiro. Não sei se você sabe, mas o IGPM acumulado de janeiro deste ano deu 24,5%. Antigamente era 3%, 4%. Quando era muito era 5%. Deu 24% de aumento, ou seja, todo mundo tendo que renegociar com seus proprietários. Aí tem gente que negocia, tem gente que é duro, que não renegocia. Aí tem que entregar imóvel, tem que mudar de casa. Olha a crise. Olha a alta dos juros, das coisas. O dólar parece que 5,75. Então, quer dizer, a economia vivendo um momento delicado. E qual que é o grande alvo? É atingir a terceira área. A primeira é saúde, a segunda é finança, a terceira área é fé. Porque aí a pessoa fala assim, Deus não cuida de mim. Eu achava que cuidava, mas estou vendo agora que Deus não cuida de mim. A fé diminui, a incredulidade toma conta e o diabo começa a ter vitória. Vocês estão entendendo todas essas coisas que eu estou falando? Então, Jesus disse no livro de Mateus, no capítulo 24, ele disse assim, ó: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas. Jesus estava falando, ó, vai chegar um tempo que algumas coisas vão acontecer e isso será o sinal do fim dos tempos. E olha o que Jesus disse: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar, olha agora isso aqui, irmãos, sinal do fim dos tempos. Vocês irão falar de guerra, rumores de guerra. Depois, não tenham medo, é necessário que todas essas coisas aconteçam, mas então virá o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, e aí haverá fome, terremoto em vários lugares. Isso será o início das dores. Presta atenção, irmãos, nós estamos vivendo isso. Peste, praga, morte, guerra, fome, dificuldade. Então, acredite, irmãos, está chegando o tempo do fim. Eu não estou dizendo que vai ser semana que vem, nem ano que vem, mas nós estamos encaminhando para isso. As coisas estão se afunilando. É o tempo do fim, essas coisas estão acontecendo. É quando a batalha se torna mais visível, é quando a guerra se torna mais difícil, mais veloz, mais feroz. Jesus está voltando. Jesus está voltando, meu irmão. Sabe, estamos em guerra o tempo todo em guerra. E aí, eu quero dizer para você, o que a gente faz no tempo da guerra? Porque se nós estamos em guerra, nós precisamos aprender a nos posicionar no tempo da guerra. Nos posicionar. É como eu falei ontem, irmão, nós somos ovelhas e seguimos o pastoreio do nosso pastor. Mas no tempo da guerra, você faz cara de malvado, faz cara de bravo, igual o leão da tribo de Judá, e parte para cima do diabo. Malvado só com o diabo, tá? Pisar na cabeça dele. Vocês entenderam? No tempo da guerra você tem que se posicionar. Então não dá para você orar assim: ô diabo, por favor, não toca as minhas finanças não. Eu não mexo com você, você não mexe comigo, nós vamos bem. Você tem que falar: ô vagabundo, Satanás, seu porcaria, você não vale nada. Você vai para o lago de fogo e eu vou pisar na sua cabeça, porque o Senhor me deu autoridade. Eu vou desfazer as suas obras. Se por um caminho vier contra mim, em 7 caminhos você vai fugir, porque eu sou filho amado de Deus. Você pode fazer o que quiser, você vai ter que resolver com meu pai. Para tocar em mim vai ter que falar com meu pai.
Então eu quero dizer algumas coisas que você precisa fazer no tempo da guerra. Primeira coisa, para você prevalecer. Primeiro, não recue. Não recue no tempo da guerra. Não retroceda na sua célula. Não retroceda na sua casa. Não retroceda na sua igreja. Não retroceda no seu chamado. Não retroceda no seu casamento. Não retroceda, irmão. No tempo da guerra você luta. Não se amedronte, porque o Espírito do Senhor não deu espírito de coragem, não de medo. Nós servimos ao Senhor dos exércitos. O profeta Isaías, ele diz no capítulo 6, no verso 3: e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Você serve o Senhor dos exércitos. Em João capítulo 16, verso 36, Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava dizendo: eu venci, você vai vencer também. Porque a Bíblia diz em Efésios que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E se Ele é vencedor, nós somos vencedores também. Se Ele venceu, nós vamos vencer também. Se Ele tem coragem, nós temos coragem também, porque nós somos discípulos dEle. Em Lucas capítulo 10, verso 19, diz assim: eu lhes dei autoridade para pisar serpentes, cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Ele nos deu autoridade. Então nós não temos que nos atrofiar, nós não temos que nos acovardar, nós não temos que recuar, nós não precisamos temer, porque o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, o Senhor que faz todas as coisas, que está sentado no seu trono, que tem governo sobre tudo, Ele está no controle de tudo. Nós não temos que temer. Então não fique acuado. 1 João capítulo 4, verso 18 diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Então preste atenção, mas que amor? O amor do Senhor para nós. Quando nós entendemos o quanto Deus nos ama, nós perdemos o medo. Como aquela criança que vai lá no meio dos meninos maiores, e ele vai lá, o menino tem 5 anos, chega no meio dos meninos de 12 e fala: mexe comigo que você vai ver que eu chamo meu pai aqui, eu quero ver. Por quê? Porque ele está confiado no pai dele. Ele está confiado no seu pai. É como se você dissesse para o diabo: faz o melhor que você puder, porque eu estou escondido nele. Para tocar em mim, vai ter que tocar nele primeiro. E se Deus permitir que alguma coisa me aconteça, Ele está no governo de todas as coisas, e a glória será ainda maior. Descanse, meu irmão. Descanse no Senhor. Então eu estou falando isso para você não ficar amedrontado. Eu não estou também dizendo para você ser imprudente. Não estou dizendo para você ser imprudente. Não estou dizendo para você andar sem máscara. Não estou dizendo para você não fazer a higienização das mãos, do rosto, de todos os protocolos de higiene sanitária. Ok, faça tudo o que você puder fazer. Se tem um lugar que as pessoas estão se aglomerando, não precisa ir lá para tentar a Deus. Não precisa ir lá para testar nada. Mas você não pode deixar de fazer aquilo que você precisa fazer. Use sabedoria. Não se acovarde. Então eu fico pensando, enquanto a prefeitura nos permitir ter culto, nós vamos ter culto. Enquanto o pastor, que é o presidente da igreja, achar que é apropriado termos cultos, nós vamos ter culto. Venha no culto. Tem irmãos que ele vai no mercado, ele vai na padaria, ele vai na farmácia, ele pega ônibus todo dia para ir para o trabalho, mas aí na hora do culto ele fica com medo. Então tem alguma incoerência. Porque se ele tem medo, ele não sai de casa. Trabalha home office o tempo todo. Aí é coerente. Pastor, eu sou diabético, eu tenho asma, eu tenho alguma coisa, eu não posso pegar essa doença aí, eu tenho comorbidades, então eu vou ficar em casa, não estou indo nem trabalhar, conversei lá no meu trabalho, estou trabalhando de casa. Então está tudo certo. Você está tomando as precauções devidas e com coerência. Agora o duro é quando o irmão faz tudo. Ele vai para a praia, ele caminha no parque, né? Ele vai no mercado, ele vai na frutaria, ele vai ele pega ônibus, ele vai trabalhar, ele vai na farmácia, faz tudo. Não, aí no culto ele não pode vir, porque dá muita gente, aglomeração. Entendeu? Aí é você
está deixando o diabo ganhar espaço na sua vida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É para ter equilíbrio. E aí a sua postura tem que ser equilibrada. Então o diabo começa a ganhar força quando ele, quê? Quando ele faz a igreja recuar. Então lá na nossa igreja, pastor, vou te dar um testemunho. Lá a situação está complicada, muito complicada. A gente chegou a 98% dos leitos de UTI. Numa cidade, vocês têm aqui 200 mil habitantes, menos de 200, né? Mas a grande Vitória é maior. Mas lá na minha cidade são 700 mil habitantes. Em 700 mil habitantes tinha 7 leitos de UTI na cidade, livre. 98% dos leitos tomados. Lockdown, tal, não era lockdown ainda, era faixa vermelha, né? E a igreja estava com uma atividade essencial. Mas as pessoas estavam muito preocupadas na cidade. E nós decidimos não fazer o culto presencial, mesmo podendo fazer. Porque a gente entendeu naquele momento que a gente estaria se unindo com todos os esforços da cidade. Na verdade foi uma semana só. Na outra semana veio o lockdown, chegou 99% dos leitos, lockdown total. Sabe o que era o lockdown na nossa cidade? Se saísse a polícia ia abordar. Só podia ir na farmácia com a receita na mão. Não tinha nada funcionando. Todo toque de recolher, 20 horas, não podia sair de dentro de casa. E tudo que tinha que fazer, se fosse não tinha nem o supermercado aberto. No dia que anunciou, os supermercados lotaram. Parecia assim, ó, tá vindo um furacão, tá vindo um tsunami. Tipo assim, mercado no shopping Guatemi deu volta no shopping de gente na fila. Diz que 2 horas para conseguir entrar no mercado para comprar. E era para ficar só até o dia 31, que era até o dia 30, que é terça-feira. Sexta-feira jogou mais 15 dias, até o dia 15 agora de abril, nessa situação. Pedreira. Então presta atenção. Então eu não estou dizendo para você ser imprudente. Vocês têm um pastor aqui que é maduro, que tem prudência, que está tomando todas as devidas cuidados para que a gente possa continuar cultuando a Deus. Quando chegar um momento que ele achar que não deve fazer, ele vai falar. Mas enquanto nós pudermos fazer culto, vamos cultuar. Enquanto pudermos fazer discipulado, vamos fazer. Enquanto pudermos fazer célula, vamos fazer. Às vezes a sua célula tem 6 pessoas, você trabalha com 30 lá dentro de uma sala e você fica lá no trabalho. Como estão entendendo? As células são 2 horas, tem gente que fica 8 horas por dia com 30 pessoas dentro da empresa. Então, irmãos, não vamos deixar o diabo nos amedrontar. Amém, irmãos? Ah, não posso fazer célula presencial, vou fazer online. Não vai ter culto presencial, não vamos fazer online. Vamos acordar cedo, vamos chorar na frente da televisão, vamos postar aqui. Mas a igreja não vai parar, porque nós somos a igreja unstoppable, imparável. Nós somos a igreja imparável. Você é um líder imparável. Então no tempo da guerra, o que a gente faz? A gente não permite o diabo nos fazer recuar. Nós continuamos avançando. Deus me deu uma visão para Ribeirão Preto. Nós vamos avançar naquela cidade. De repente veio essa crise e eu declarei em nome de Jesus. Eu não sei como é que vai ser, com crise ou sem crise, nós vamos avançar nessa cidade. E aí diz uma palavra assim: há poder no nome de Jesus. Há poder, canta comigo, nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Vamos cantar mais uma vez. Há poder no nome de Jesus. Nós declaramos sobre essa cidade. Há poder no nome de Jesus. Sobre a grande vitória, diga: há poder no nome de Jesus. Para quê? Diga: para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh! O diabo não vai nos fazer recuar, irmãos. Não vai, pastor John. A igreja na grande vitória não vai recuar. A vinha Espírito Santo não vai recuar. Crise nenhuma tem o poder de parar o avanço da igreja. Nós somos igual clara de ovo. Quanto mais bate, mais a gente cresce.
Segundo, então a primeira coisa que você vai fazer no tempo de guerra: não recua, não retroceda, não volte para trás. E a segunda coisa, em tempos de guerra, lute. Pega a espada, pega o escudo, desce pro vale e vamos lutar igual guerreiro. Por isso que a Bíblia, certa vez, fala: Moisés, separe homens de verdade. Aqui não é gênero, não. Aqui nós estamos falando em princípio, separe guerreiros de verdade. Você sabe que na vitória que Deus deu para Gideão contra os midianitas, com 300 homens, ele venceu um exército que era enorme como uma praga de gafanhotos. E Deus deu uma direção para Gideão mandar os covardes embora, aqueles que não tinham fé embora. E ele falou: olha, fala para quem quiser voltar, manda voltar. Já voltou a maioria. Depois ele falou: vai lá, bebe água. Quem beber dessa maneira é um sinal que eu estou dando que é para mandar voltar. Todo mundo que bebeu água desse jeito, igual cachorro, botando a boca na água, manda voltar. Ficou só 300. Ele falou, é como se Deus tivesse falado assim: ó, é com esses guerreiros de verdade que eu vou te dar a vitória. Mas ele falou: pastor, imagina Gideão falando: mas Senhor, eu sei que são guerreiros de verdade, mas são só 300, ali são milhares de milhares. Ele falou: é para que você saiba que não foi pela força da sua mão, eu vou te dar essa vitória. Eu estou parafraseando aqui, né? Estou te contando qual que é o contexto. Pastor, mas aqui na vitória nós somos só 200 membros. E Deus está mandando te dizer: é com esses 200 guerreiros que eu quero ganhar essa cidade. Porque, na verdade, o ganhar essa cidade não é um privilégio da igreja videira, porque Deus não vai fazer isso por igreja nenhuma. Mas nós fazemos, e tem uma fatia desse bolo que é nosso. Amém, irmãos? Então, outras igrejas estão lutando também. Outras igrejas estão cumprindo o propósito de Deus. E nós estamos junto com essas igrejas. Mas tem uma fatia do bolo que é da videira de Vitória, é da videira da grande Vitória, é da vinha Espírito Santo. Tem uma fatia do bolo que é de vocês. Então essa aí você tem que lutar para ganhar. Então o que você faz em tempo de guerra? Luta. Pastor, guardei a minha espada. Tira a poeira dela, tira ela desembanha ela, parte para cima. A Bíblia fala que no livro de Êxodo, eu vou te contar a história. Primeira luta de Israel foi contra os midianitas. Foi ali depois que eles atravessaram o Mar Vermelho. E eles então tinham que midianita não, contra os amalequitas. E eles então tinham que enfrentar essa batalha. Eles eram um povo que por 400 anos foram escravos, ou seja, não era um povo de guerra, não estava ali, né, sendo treinados para a guerra, mas eles eram um povo de Deus. E eles tinham lá suas armas, suas espadas. E aí Deus deu uma estratégia. Falou: Moisés, sobe lá para o monte, levanta a sua mão e abençoa, e fala para Josué separar os guerreiros e descer para o vale. E aí Moisés foi no monte estender a mão para interceder pela batalha, e Josué foi para o vale. E a Bíblia conta que quando a mão de Moisés estava levantada, Josué prevalecia contra os amalequitas. Quando a mão de Moisés se cansava, ele abaixava, Josué perdia na batalha contra os amalequitas. E aí a Bíblia fala que os irmãos Arão e Ur sentaram ele numa pedra e seguraram as mãos de Moisés até o findar do dia, levantado para abençoar. E Josué então diz o versículo 13 do capítulo 17, Êxodo 17, verso 13: e Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Deus deu a vitória. Então qual que é a aplicação disso? A aplicação é o seguinte: no tempo da guerra, primeiro, desça pro vale. Mas não desça para o vale confiado na sua espada. Não desça para o vale confiado no seu escudo. Não desça para o vale confiado na sua inteligência, na sua capacidade, nas suas estratégias, confiado na força do homem. Desça para o vale confiado na bênção de Deus, que é Moisés com a mão levantada lá. Pastor, se a mão de Moisés está levantada, a mão de Moisés representa a bênção de Deus. Então de qualquer maneira, Deus está me abençoando,
eu não preciso fazer nada, porque eu já vou ganhar mesmo, porque a bênção de Deus me dá a vitória. Pois é, mas não é isso que está escrito no princípio aqui. O princípio é: vai lá no vale, faça tudo que tiver ao seu alcance, empunha a espada, coloca o escudo, a espada na mão direita, o escudo na mão esquerda, entrega a sua vida, esteja disposto a morrer, que Deus Todo-Poderoso vai te guardar e vai te livrar do mal, vai te dar a vitória. Não é seja preguiçoso, seja passivo, fique em casa, não faça nada que eu vou te dar a vitória. É desça pro vale para lutar, que lá que eu vou te dar a vitória. Eu não vou te dar a vitória em casa, eu vou te dar a vitória no vale. Eu vou te dar a vitória enquanto você estiver cumprindo o meu propósito, quando você estiver fazendo a minha vontade, quando você estiver confiando em mim, quando você estiver com a espada na mão e com o escudo na mão, aí eu vou te dar a vitória. E aí a gente tem que entender o que representa essas armas da nossa guerra. O que representa isso? O livro de Efésios diz que a gente tem que vestir a armadura. Agora nós temos que descer com essas armaduras, presta atenção. Nós temos que descer para o vale da batalha armado até os dentes. Armado até os dentes. Eu estava contando para o pastor John Rich hoje de manhã. Hoje de manhã eu conheci uma irmã, uma profetisa, tomou café comigo lá, e ela estava falando que Deus mandou ela aqui na cidade de Vitória numa missão, para desfazer as obras do diabo. Ela estava me contando que ontem ela estava nos becos, orando pelos drogados, pelos mendigos. Diz que ali na praia diz que tem uma estátua da Iemanjá lá, vestida de azul. Ela falou: fui lá para destronar aquela estátua, aquele poder das trevas. Eu achei tão interessante, porque ela falou assim, uma senhorinha assim de uns 65 anos, e ela virou para mim e falou assim: ó, pastor, orei para Deus me dar só arma letal. Só arma letal, míssil, bomba, granada, porque eu vim aqui destruir as obras do diabo. Eu falei: meu Deus, senhorinha, a senhora está nervosa, hein? Quer dizer, presta atenção, irmãos, presta atenção. O que são essas armas letais que Deus te dá? O que é essa armadura espiritual que Deus te dá? Porque você tem que entender, porque senão você não consegue ir além da alegoria bíblica. Deus não está falando para você mandar fazer uma armadura, deixar ela 7 dias mergulhada no óleo da unção de Israel, e depois você ficar andando todo armado na rua. Ô, rapaz, você está doido? Não, estou com a armadura espiritual de Efésios capítulo 6, sou aqui um guerreiro bíblico. Não, ali é uma alegoria. Ele usou a alegoria da armadura de guerra para falar de uma guerra espiritual, da guerra natural, para fazer um paralelo contra a guerra espiritual, no mundo espiritual. Por isso que o texto diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra todos os principados, potestades e dominadores desse mundo. Então essa é a guerra espiritual. E o que significa, olha aqui para mim, o que significa cada elemento dessa batalha? Você sabe que tem uma couraça da justiça, um cinturão da verdade, um capacete da salvação, a sandália da preparação do evangelho, o escudo da fé e a espada da paz. Esqueci alguma coisa? Acho que não. Já falei. Sandália da preparação do evangelho. Então preste atenção. O que todas essas coisas significam? Todas essas coisas são várias faces da mesma coisa, que é a graça e o amor de Deus sobre a sua vida. Então como é que você desce? Ei! Como é que você desce para a batalha? Como é que você desce para o vale armado até os dentes? Confiado na graça e no amor de Deus. O que é o cinturão da verdade? O cinturão da verdade é que você é o filho amado de Deus, não importa o que o mundo fale. Você é um filho amado de Deus. O que é o capacete da salvação? É a proteção para que não haja dúvida de que você é o filho amado de Deus, que na sua mente não haja incredulidade, pensamentos de incredulidade, porque o Senhor é bom, Ele te ama e Ele quer te abençoar, e na sua mente não pode ter dúvida. O que é a couraça da justiça? É a parte da armadura que protege os seus órgãos vitais, principalmente o seu coração, porque não pode ter dúvida no coração. Deus te ama, Deus é bom e Ele quer te abençoar. Você é o filho amado de Deus. O que é a sandália da preparação do evangelho? É essa mensagem que nós devemos anunciar, que Deus é bom, Deus me ama e Ele quer me abençoar, que toda maldição foi resolvida na cruz do Calvário, e não importa o que eu faça, Deus nunca vai deixar de me amar.
O que é a espada da preparação do evangelho? É você guerrear com a verdade da graça de Deus. E o diabo vem com você e você dá uma espadada e fala: eu sou filho de Deus. Ele vem de novo, você fala: ele me ama. E aí ele vem de novo, ele fala: os planos do Senhor não podem ser frustrados na minha vida. E ele vem de novo: eu estou escondido nele, eu estou debaixo da graça, ele é o Deus Todo-Poderoso e nada vai poder me deter, o meu barco não vai afundar, porque o propósito de Deus vai ser cumprido na minha vida. Essa é a espada. Então como é que você desce? Como é que você desce para o vale armado até os dentes, como aquela irmã disse para mim hoje, só com uma arma letal, pastor? É quando você está totalmente mergulhado na graça de Deus. Você não tem dúvida. E como é que a gente veste? Como é que a gente veste essa armadura? Quando a gente medita nisso. Quando a gente medita. Quando a gente declara. Quando a gente canta. Quando você canta essa verdade. Quando você medita essa verdade. Quando você sonha com essa verdade. Quando você estuda sobre essa verdade. Quando você declara essa verdade. É assim que você veste a armadura. Pastor, mas tem hora que eu não estou com vontade de falar. Mas pode falar sem ter vontade mesmo. Porque quem só faz o que quer é criança. Gente adulto faz o que precisa fazer. Quando é criança, como que a criança é? Ela está doente. Vamos lá, você que é pai e mãe sabe bem o que eu estou falando. A criança está doente. O que a criança precisa fazer para ficar boa? Comer. Tem que tomar o remédio, mas tem que comer. Então o médico fala: parou de se alimentar? Tem que se alimentar. Mãe, cuida da alimentação, dá isso, dá aquilo outro. Aí a mãe vai lá e faz a sopa, e faz aquele alimento mais rico em nutrientes, aquele mais caprichado para dar força. Aí vai lá, dá para o filho pequeno, o que ele fala? Não quero. Mas filhinho, você precisa comer, você precisa ficar forte. Não quero. Mas filho, o médico falou que você tem que comer direitinho para você ficar forte, para você crescer, para você ficar bom. Eu não quero, mamãe. É assim ou não é? Se você tem filho pequeno é assim. Mas o que acontece quando a gente já está maduro? A gente já é velho. Se ninguém fizer para nós, mesmo doente, a gente mesmo vai na cozinha, faz a comida e a gente come, porque a gente sabe que nós temos que comer, mesmo sem vontade. Aí você pergunta: mas você está comendo, você está com vontade de comer? Nenhuma vontade, está dando até ânsia, mas eu sei que eu tenho que comer, porque quando eu comer eu vou ficar forte. Então tem coisas que você precisa fazer mesmo quando estiver desprovido de vontade, porque você não pode ser uma pessoa almática governado pela sua vontade, você precisa ser governado pelo Espírito de Deus. Então tem hora, irmão, que não dá vontade de orar, mas tem que orar. Tem hora que não dá vontade de declarar, mas declare. Agora eu vou te dar uma dica. Uma dica, uma chave. Porque tem hora que você está numa luta tão difícil, seu coração está tão apertado, que você vai orar, as palavras não vêm. É verdade, né? A gente já passou por isso. As palavras somem da boca. Quando você não conseguir falar espontaneamente, põe uma canção e começa a cantar. Começa a meditar na canção e começa a cantar. Aí você vai orar, você dá uma engasgada, você fala: oh Deus, oh Jesus. Aí não vem nada. Dá vontade de orar, mas não vem. Põe a música. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Aí você não tem que criar uma oração, você só tem que cantar o que a cantora está cantando. Há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar. Você começa assim, ó: há poder no nome de Jesus. Esse é o no coração. Há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar. Você já está mexendo a mão. Para cadeias quebrar, cadeias que vai cantando comigo, me ajuda aí. Há poder no nome de Jesus. Ele já começa a andar em guerra. Há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar, cadeias que... Daqui a pouco, irmão, você está em ebulição. Você está em ebulição. Talvez não vai acontecer na primeira, vai acontecer na segunda música, na terceira, mas entra nisso. Deixa Deus ministrar você através de um CD, de uma canção.
de algo, seu coração vai enchendo de fé. Então quando você não conseguir falar, experimenta adorar, porque aí vai acontecer como aqueles discípulos que estavam na cadeia, enquanto eles cantavam, Deus olhou e Deus começou então a bater o pé no ritmo dos discípulos, e aí o sobrenatural de Deus se manifestou, as cadeias foram abertas, as amarras foram arrebentadas, as correntes quebradas, e Deus vai se manifestar na sua vida. E qual é o efeito colateral dessa dieta espiritual? Quando você lê a palavra de Deus, quando você lê livros que te encorajam, quando você canta canções que enchem seu coração de fé, a dieta espiritual é que você fica cheio de ousadia. Você já conversou com alguém que está sem fé? Com alguém que está cheio de incredulidade, está cansado? Tudo para ele é difícil. Você fala assim, nós vamos crescer. Ih, pastor, faz tempo que eu estou aqui nessa igreja, não cresce não. Irmão, a sua célula vai avançar. Pastor, esses irmãos aí não querem nada com nada não, pastor. Esses irmãos aí não querem nada não. Eu sei que vocês não falam isso aqui, mas lá em Ribeirão Preto, às vezes eles falam. Esses irmãos não querem nada com nada não, pastor. Eu estou aqui faz tempo aqui, ó. Isso daí não quer saber de nada não, tem compromisso com a obra não. Por quê? Incredulidade no coração. Você já experimentou? Não vamos falar da vida dos outros não, vamos falar da nossa vida. Ei, você que está aí no vídeo, vamos falar da nossa vida. Você já experimentou fazer projeto quando você está triste, cansado e desanimado? Vamos supor que você planejou que você tem que fazer um projeto, tem que planejar, e aí você está adiando, e aí de repente você fala, não, eu tenho que sentar para fazer esse planejamento, eu tenho que sentar para projetar minha vida, só que você está triste, está cansado, desanimado. Os projetos ficam tudo ruins, pastor, porque você não tem ânimo para fazer. Vamos falar de novo, de outro exemplo. Você está cansado, você está lá com a virose, não é o coronavírus, está com outra virose. Alguém já pegou virose, hein? Vocês não pegaram virose nunca na vida? Eu já peguei. Eu fico tão em paz que você levanta a mão, falei, meu Deus, só eu que peguei. Então aí você está lá com febre, dor no corpo, é assim ou não é? Aí está lá deitado na cama, aí você fica com vontade de pegar um copo d'água. Só de você pensar em levantar, ir lá na cozinha, abrir a geladeira, pegar um copo d'água, você já fica ofegante, de canseira que dá. A mulher às vezes tem que fazer isso. Ela está doente, mas tem que limpar a casa. Só de ter que pensar em limpar a casa já dá um desânimo. E aí quando você limpa a casa, parece que você limpou foi o quarteirão inteiro, a casa da quadra inteira, de tão cansado que você fica. Por quê? Porque você está fraco. Não é tão cansativo assim, não é tão difícil assim. Mas quando você está fraco, você tende a engrandecer todas as dificuldades da vida. É assim que funciona com quem está com incredulidade, e quem está frio, quem está com falta de fé. Tudo para ele é difícil, não vai, não dá conta. E aí, e essa crise? E essa pandemia? Ih, pastor, vai morrer todo mundo. Eu falei, não, irmão, não é assim também não, calma. Ih, pastor, tá difícil, vai quebrar todo mundo. Vai saber o que nós vamos comer amanhã. Às vezes a cozinha dele está cheia de comida, dá para comer 6 meses, né? Mas ele já está achando que no outro dia não vai ter mais nada. Por quê? Porque está cheio de incredulidade, não tem fé. Então, o que é isso? É o diabo vencendo a batalha. Mas qual que é o resultado dessa dieta espiritual? Você fica cheio de fé. Aí os gigantes viram anões. E aí as dificuldades, as muralhas viram muretinha. Porque você está cheio de fé. Então, irmãos, não pare de lutar. Tem uma outra canção que eu gosto muito, que diz assim, ó: em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera palavra, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera palavra,
Profetiza sem parar. Profetiza a vitória. Profetiza a videira do Espírito Santo. Profetiza a vinha do Espírito Santo. Levanta sua mão contra os vales de ossos secos e libera a vida de Deus. Libera. Seja uma voz profética na sua casa, seja uma voz profética na sua empresa, seja uma voz profética no seu casamento, seja uma voz profética sobre a sua célula, seja uma voz profética sobre a sua igreja, seja uma voz profética sobre os seus filhos. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Você acha essa música aí pra mim? Se conseguir, diga vida. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Fica de pé onde você está. Levanta as suas duas mãos. Vamos declarar sobre a videira de vitória, sobre a videira da grande vitória, sobre a vinha Espírito Santo. Vamos declarar: nós somos profetas do Senhor. Nós temos a espada na nossa boca. Diga assim: vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Oh! Pode sentar que eu não acabei. Quem quer receber mais? Mas pode subir, Michel, louvor, pode subir. Não acabei não, tem mais para você. Pastor, mas e na hora da guerra, o que eu faço? É difícil ter paz na hora da guerra. A gente fica angustiado, perde o sono. Confessa o seu pecado agora. Você fica angustiado também? Eu vou falar, eu fico. Você já teve insônia? Perder a noite pensando, preocupado? Ah, não é só comigo que acontece, pastor? Acontece com você também, irmão? Pois é. A gente tem que lutar contra isso. Não estou dizendo que isso é bom, estou dizendo que isso é a luta. Acontece comigo também. É isso aí. Acontece comigo também. E aí, você sabe qual que tem que ser o nosso esforço? Aprende um princípio. O esforço do crente é entrar no descanso. Esse é o nosso esforço. Entrar na posição de descanso. Jesus disse assim: para que em mim vocês tenham paz, neste mundo terei aflição, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Tenham paz. Jesus, quando estava subindo, disse assim: deixo-lhe a paz, a minha paz lhes dou, não como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Fica na paz de Deus, irmão. Pastor, eu não sei como será. Então fique em paz sem saber. Como que é os filhos? Fico pensando no Isaac. O pastor John estava me contando que fez algumas viagens, foi aí para a serra e tal. Você acha que o Isaac acorda de manhã e fala assim: pai, você abasteceu? Calibrou os pneus? Tem dinheiro para a gente almoçar? Porque eu não vou daqui para lá passar fome não. Tá tudo bem? Tem o dinheiro do algodão doce? Do pula-pula que eu vou brincar lá? Eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Nós vamos passar um final de semana lá na serra, mas as finanças estão organizadinhas, não vai faltar comida semana que vem não, na hora do almoço? E como é que vai ser? Já tem um fluxo de caixa aí, pai? Tá tudo certo? Vai entrar? Posso ficar tranquilo? Então mostra aí que eu quero ver. Mostra o extrato para mim que eu quero ver. Não. Ele acorda, no fundo não sabe nem para onde vai. O pai fala assim: filho, nós vamos passear. Ele, vamos passear. Não está sabendo nem onde é, nem como que vai. Você vai de carro, de avião, você vai andando de cavalo, de jegue, sabe nada. Simplesmente ele fica alegre, porque o pai dele falou que a gente ia passear. Então, irmãos, eu também não sei como que Deus vai fazer algumas coisas.
Esquece o como. Só confia no seu Pai. Se Ele falou que vai, Ele vai. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso. Então o nosso grande esforço é aprender a entrar nesse descanso. Entrar nesse descanso da paz. Descansar. Quando você ficar com insônia, lembra disso. Tenta parar de pensar nas coisas. Só pensar que Deus é bom, Deus me ama e Ele vai me abençoar. Descansa nisso. Descansa. Quando nós temos revelação dessas coisas todas, no tempo da guerra, a gente se posiciona. Não recua, irmão. Não deixe o diabo te amedrontar. Não deixe o diabo roubar a sua fé. Não deixe o diabo plantar incredulidade no seu coração. Desce para o vale, irmão. Desce para o vale para lutar. Deixa Deus te usar lá no campo de batalha. Deus quer te dar a vitória lá no campo de batalha. Não é na passividade, não é no medo, na covardia. É lá no campo de batalha que Deus quer te dar a vitória. E por último, faça todas essas coisas descansado nele. A paz de Deus, que excede o entendimento humano. Por que a Bíblia fala que a paz excede o entendimento humano? Porque não dá para você compreender. Por isso que excede o entendimento. Então a paz que excede o entendimento humano, seja isso que tome o seu coração nesses dias de pandemia. Pastor, como é que vai ser? Vai ter culto? Não vai ter culto? Quanto tempo a gente vai demorar para voltar até célula? Quanto tempo vai demorar para as coisas voltarem ao normal? A resposta que eu dou sempre é o seguinte: não sei, irmão, fique em paz. Se a gente passar os próximos 5 anos tendo que fazer culto online, Deus de alguma maneira vai nos abençoar de outra forma, vai nos ensinar outras coisas, vai nos acrescentar outras coisas. Por isso fique em paz. Ficar em paz é ficar sem fazer, é ficar passivo? Não. Ficar em paz é descer para o vale com a espada na mão, crendo a vitória já foi liberada sobre nós. Olha, eu quero que você saia dessa manhã, encorajado. Feche seus olhos. Põe a mão no seu coração agora e fala para você mesmo. Fala o seu nome assim. Vai lá, Silvio. Fala o seu nome. Se prepara, porque a chapa vai esquentar agora. Agora. Pode abrir. Vai esquentar agora. Vou até tomar um copo d'água aqui. Fica de pé onde você está. Eu convidei o Ministério do Louvor para me ajudar a ministrar. Os sacerdotes para me ajudar a ministrar, liberar a fé, liberar a palavra. Nós vamos cantar uma canção. Eu vou ministrar junto com vocês. Olha, eu vou orar, então ficar ligado em mim aqui. Eles vão ministrar uma canção. E nós vamos começar. Nós vamos aquecer a turbina do coração. Vamos aquecer a turbina do coração agora com essa canção. Você vai sair dessa reunião cheio de fé, cheio de coragem. Você vai voltar para sua casa, para sua cidade, para sua família. Você que está aí na sala, na cozinha, no trabalho, onde você estiver, Deus vai encher o seu coração de fé nessa hora, em nome de Jesus. Vamos começar adorando. E vai aquecendo o seu coração. Vai aquecendo o seu coração. Vamos, gente, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. Vai declarando. Que não vai deixar essa luta me matar. O desespero me toma. Mergulha em fé, mergulha em fé. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Você está em casa, vai cantando. Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. O desespero me tomar. Por mais pressão que seja,
a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Declare! Eu creio, Declare! eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. A figueira não floresça, que não haja frutos na vide, e o produto da oliveira menor. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu creio! Figueira não floresça, que não haja frutos na vide, e o produto da oliveira menor. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Mais forte, mais forte! Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa pra você. Olha pra mim, olha pra mim. Nós vamos cantar de novo esse refrão. Olha pra mim. Mas esse refrão é mais do que uma canção. É uma verdade de Deus pra nós. A sua alegria tá em quê? No dinheiro que você não ganhou esse mês? A sua alegria tá nos noticiários que você tá ouvindo durante toda a semana na televisão? A sua alegria está no desemprego que acabou de chegar para você? A sua alegria não pode estar no medo que você está sentindo por tudo que a nação e a terra está passando. Preste atenção, a nossa alegria, ela tem que estar no Senhor. Pastor Silvio falou dos guerreiros aqui, mas preste atenção, são guerreiros de Deus. Naquela época, Davi tinha os seus valentes. Sabe o que esses valentes faziam? Eles davam a sua vida por Davi. Eles confiavam em Davi, no reinado de Davi. Preste atenção, a nossa vida está na mão do Senhor. Nós confiamos no reinado do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que Ele está no controle. A última palavra é dele. Preste atenção, só existe um motivo para nós nos alegrarmos. É Jesus Cristo o nome desse motivo. Então eu quero te pedir agora, tira seus olhos da circunstância, da tua família que não está bem, não está legal, do teu filho, da tua filha. Tira os olhos da tua célula, põe teus olhos em Cristo. Eu comecei hoje adorando, eu levantei meus braços aqui hoje, nessa manhã, às 9h45 da manhã, eu levantei: Senhor, meus olhos estão em Ti. Eu não vou temer, meus olhos estão no Senhor. Eu não posso tirar meus olhos do Senhor. Eu descanso em Ti. Se essa é a sua condição comigo, nós vamos cantar 3 vezes esse refrão. Você vai proclamar na sua vida agora. Faça isso, feche seus olhos, erga suas mãos e diz para Ele: Senhor, Senhor, eu vou me alegrar em Ti. Cante, cante, cante.
não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Vamos lá, mais uma vez, mais forte, aqueça o seu espírito. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, eu me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu creio, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, eu me alegrarei, todavia me alegrarei, eu me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Esse texto de Abacuque fala que muitas coisas faltavam para ele. Muitas coisas, muitas necessidades haviam, mas ele decidiu: eu vou me alegrar no Senhor, no Deus da minha salvação. Não esqueça, você é um guerreiro de Deus. Sabe o que acontece com os guerreiros de Deus? Deus peleja por nós. Deus peleja pela tua casa, pela tua família, pela tua causa. Ele não desampara aqueles que lhe buscam. Eles não abandonam os seus guerreiros na peleja, na batalha. Ele está junto com você. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu, você vai vencer também. Repita assim após mim, diga: Senhor Jesus. Mais forte, diga: Senhor Jesus, eu creio. Por isso, como um guerreiro de Deus, me revisto da armadura de guerra, me posiciono pela fé, com os olhos em ti, para pelejar a tua peleja, a tua batalha, porque eu sei que o Senhor pelejará por mim. Olha para alguém agora aí, não precisa tocar nada, só olha e aponta assim, como o profeta de Deus diz para ele: o Senhor peleja por ti. Aponta aí para 2, 3, 4 pessoas, para cima, para baixo, para trás, para frente. Diz para ele: o Senhor peleja por ti. E olha para mim. Nós vamos terminar esse culto, irmãos. Nós vamos terminar esse culto falando um para o outro. Nós fazemos parte desse exército. Nós guardamos uma vida do outro. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pai, obrigado por esse tempo precioso, por tudo que o Senhor fez aqui, Pai, nesses dias, nesse final de semana. Te louvamos e te agradecemos pela vida do guerreiro Pastor Silvio Lacerda. Obrigado pela vida do meu irmão, Senhor. Guarda-o, abençoa poderosamente o seu ministério, a igreja que ele está à frente, a igreja que ele cobre, as igrejas que ele cobre em Ribeirão Preto, em toda a região. Senhor, ser com meu irmão, Pai, que a tua mão seja estendida sobre ele, que o Senhor vá diante dele, Senhor, e o conduza com a tua destra fiel. Guarda sua esposa, sua filha. Eu declaro e profetizo 100 vezes mais. Tudo que ele nos entregou e deixou vai frutificar, e ele vai prosperar mais ainda. Em nome de Jesus, leva o teu povo na tua paz, Senhor. Que a tua igreja, Pai, venha ruminar tudo que recebeu, e venha, Senhor, crescer e avançar em maturidade, na plenitude de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Meus irmãos, Deus abençoe.
Tenha uma semana abençoada de vitória. O Senhor é contigo. Ele te guarda, Ele te livra. A boa mão do Senhor te sustenta. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu sei em quem eu tenho crido.